Olá, meu querido amigo, vamos fazer aqui um comentário acerca da lição da Escola Sabatina. Estamos na lição número 4, da lição Como Interpretar as Escrituras. Bem, meus irmãos, a Bíblia, fonte autoritativa de nossa teologia, é o tema da lição de sábado, dia 18 de abril. E eu quero desejar um feliz sábado para você e fazer um resumo básico dessa lição que nós estamos estudando. Sabemos que o verso para memorizar diz que há a lei e há o testemunho. Se eles não falarem desta maneira, jamais verão a alva. Isaías 8:20. Então aqui você começa a ver que há características daquele que traz a palavra de Deus para você. Ele deve estar de acordo com a lei e com o testemunho. Basicamente, o que é a lei nesse sentido do verso? A lei é toda a Bíblia. Toda a Bíblia é a lei para nós. E o testemunho, o que significa? O testemunho, meu irmão, é o testemunho dos profetas. Um profeta deve estar de acordo com outro profeta. Quer dizer, Isaías tem que estar de acordo com Jeremias, Paulo tem que estar de acordo com Jonas, Jonas tem que estar de acordo com Moisés. Deve haver essa harmonia. Então a lição traz aqui alguns pontos. Primeiro, a função e a autoridade das Escrituras na teologia não são as mesmas em todas as igrejas. Por quê? Porque para algumas igrejas a Bíblia não tem tanta autoridade, enquanto para outras ela tem essa autoridade. 5 diferentes fatores influenciam a interpretação das Escrituras. Primeiro, a tradição. Segundo, a experiência. Terceiro, a cultura. Quarto, a razão. E 5, a própria Bíblia. O que vamos ver durante a semana, meus irmãos, é qual dessas fontes ou combinação delas tem autoridade final sobre a nossa maneira de interpretar a Bíblia. Como é que nós usamos essas fontes? Amados, a prioridade dada a alguma dessas fontes, ou várias delas juntas, isso vai determinar a direção de toda a nossa teologia. O que você segue? Você segue a tradição? Você acha importantíssimo a experiência? Você tem uma experiência sentimental, intelectual? Você acha importante a cultura? Dependendo da cultura, você vai interpretar a Bíblia de uma forma ou de outra forma? Ou será que somente a razão é que vai valer na interpretação do que Deus quer falar para você e para mim através das Escrituras? Ou será que no fim é a própria Bíblia quem vai te dar o entendimento final? É isso que a gente vai ver durante essa semana, ok? Que Deus abençoe você, a sua família, a sua vida e prossiga estudando a palavra de Deus, crendo plenamente em seu poder, na sua sabedoria, que promana do alto, que procede do alto, de Deus. Um abraço para você e até o próximo estudo. Olá, meus irmãos, meus queridos. Dando continuidade ao resumo que vamos fazer aqui da lição da Escola Sabatina, nós hoje estamos na lição de domingo, 19 de abril, cujo tema principal é tradição. A lição nos traz que tradição não é algo ruim. Porque a tradição, ela dá a nós uma certa rotina, uma certa estrutura, um modo de fazer diário na nossa vida. Ela nos ajuda a permanecer conectados com a nossa raiz. Com certeza, meu irmão, minha irmã, você tem uma tradição na sua vida, na sua família, que foi herdada desde seus avós, por exemplo. Um costume, certa forma de fazer as coisas, comidas e etc.
Agora, a lição ela traz aqui o comentário de que também existem perigos relacionados à tradição. Vemos também como Jesus reagiu a algumas tradições humanas em seus dias. A reação de Jesus, no final, ela veio exaltar a lei de Deus como fonte de autoridade que estava acima das tradições. Porque nós sabemos, irmãos, que no mundo religioso, muitas coisas são tradições humanas. São atos humanos que encobrem a palavra de Deus. Se tornam muitas vezes uma prática tão rotineira, de tamanha força, que encobre o poder da palavra. Mas por detrás disso está uma diminuição da palavra de Deus. E não é isso que Deus quer. Por isso que Jesus veio quebrar algumas tradições. Ele veio confrontar a tradição dos homens, dos mestres da lei, dos anciãos da sua época. Aqueles líderes religiosos da comunidade judaica, eles tornaram aquelas tradições acima dos mandamentos de Deus, e isso Jesus veio reclamar. A lição ainda mostra, meus queridos, que devemos distinguir entre a palavra de Deus e a tradição humana. Vemos que a palavra de Deus, ela deve ser aquele poder que torne em nós, que faça em nós tomarmos uma atitude reverente e fiel para com ela, a palavra de Deus. Ainda que tenhamos que deixar uma boa tradição, a nossa fidelidade deve ser à palavra de Deus. A Bíblia possui uma função singular que suplanta todas as tradições humanas. Somente a Escritura deve ser o nosso ritmo de vida. Ela deve estar acima de todas as tradições. Fica a pergunta: o que fazemos como igreja que pode ser rotulado como tradição? O que a sua igreja, qual tradição a sua igreja tem que pode estar sendo prejudicial para a vida, para a saúde espiritual da igreja, que esteja afastando a palavra de Deus como norma superior, suprema? É necessário, meus queridos, distinguir a tradição do ensinamento bíblico. Que Deus abençoe você, que você tenha um dia produtivo e confiante no poder da palavra do nosso Senhor e Salvador. Abraços, Deus te abençoe. Olá, meus amados amigos. Hoje é segunda-feira, 20 de abril, e vamos dar continuidade aqui ao resumo da lição da Escola Sabatina dessa semana. E nesse dia de hoje o tema principal é experiência. Amigo, veja bem. Lendo Romanos capítulo 2, verso 4, lemos o seguinte: ou desprezas tu as riquezas de sua benignidade e paciência e longanimidade, ignorando que a benignidade de Deus te conduz ao arrependimento? Veja bem aqui, meu irmão. A nossa fé, ela não se baseia apenas na leitura da palavra e na fé em si. É necessário que nós tenhamos uma vivência, uma experiência com a palavra de Deus, com a bondade dele, com o cuidado dele. Essas coisas tocam nossos sentimentos. E a partir daí, você vai poder expressar ao mundo qual é a tua experiência com a fé. Qual é a tua experiência que você tem com Deus? Não só pelo que você leu, pelo que você ouviu, mas pelo que você sentiu. A lição mostra que o que experimentamos molda significativamente nossa visão de Deus e até mesmo a nossa compreensão de sua palavra. Porque a experiência, você experimentar, andar com Deus, é que vai fazer com que você possa falar aos outros o que você ou como você andou com Deus, como você tocou em Cristo, como você viveu com Ele. Agora a lição também mostra que há limites quanto a essas experiências. A nossa experiência, na verdade,
ela deve ser influenciada, moldada, interpretada à luz das Escrituras Sagradas. Porque às vezes, meus irmãos, nós desejamos experimentar algo que não está em harmonia com a palavra e com a vontade de Deus. Às vezes queremos trocar os sentimentos pela verdade da palavra bíblica. Algo que conscienciosamente estamos vendo que está em desacordo com a palavra, essa experiência ela pode ser maléfica para a nossa Bíblia. Nessas ocasiões, precisamos confiar na Bíblia acima de nossa experiência e de nossos desejos. Porque não é aquilo que é bom, não é aquilo que nós achamos que é bom, que necessariamente vai ser uma experiência que está de acordo com a palavra de Deus. É necessário, então, pedir auxílio ao Espírito Santo para poder, muitas vezes, fazer-nos abandonar determinadas experiências. Devemos estar atentos para assegurar que elas estejam em harmonia com as Escrituras e não contradigam a Bíblia Sagrada. Então, meu amigo, que sua experiência esteja em harmonia com a palavra de Deus para você ser feliz. Que Deus te faça feliz e tua família, em nome de Jesus. Um abraço e até a próxima. Olá, querido. Nós vamos agora fazer um breve resumo da lição da Escola Sabatina relativo à terça-feira, 21 de abril, cujo título é Cultura. Meus amigos, todos nós somos influenciados por uma cultura. Se você for ver, por exemplo, o antigo Israel, ele foi influenciado, muitas vezes corrompido por uma cultura de fora, que vinha deturpar todo aquele conhecimento que eles tinham da palavra de Deus como seu soberano. A palavra de Deus também em si, ela foi dada em uma cultura específica. No caso, para os israelitas. Mas é de se pensar, isso faz com que a palavra de Deus seja limitada somente àquela cultura? Olha, meus irmãos, nós vemos aqui pela lição que a palavra de Deus, ela transcende as culturas estabelecidas. A palavra de Deus, ela vai além de etnias, de impérios, de status social, de tempo e de lugar. A palavra de Deus, ela ultrapassa qualquer cultura humana e é capaz de transformar e corrigir os elementos pecaminosos que encontramos em todas as culturas. Quer dizer, um pecado aqui no Brasil não é diferente de um pecado que ocorre lá na China, na Índia, no Paraguai. A palavra de Deus, ela transcende. Ela é acultural, ela é além da cultura. A lição também ela nos mostra que a cultura ela é afetada pelo pecado. A cultura também, meus irmãos, ela está sob juízo de Deus. Por isso é que você não deve se ligar tanto à cultura como uma forma de justificar tudo aquilo que você faz. O verdadeiro cristão, ele deve ter a Bíblia Sagrada como norma de fé e prática. E com certeza, meu querido, muitas vezes a fé na Bíblia ela vai se opor à cultura existente. Aí, na cidade onde você mora, no estado que você vive, no país que você está, muitas vezes a Bíblia vai dizer uma coisa, um costume, uma cultura que é aprovada, porém não está de acordo com a palavra. É como diz na lição que a menos que tenhamos algo ancorado em nós, que venha de cima, logo nos entregaremos ao que está ao nosso redor. Que perigo! Agora é importante uma coisa. Nós não devemos nos isolar do mundo, ser ermitões, pessoas afastadas da humanidade para não se contaminar com a cultura. Pelo contrário, nós devemos estar misturados com as pessoas para poder influenciá-las, ser luz na vida dessas pessoas. O Salvador se misturava constantemente com os homens, não para os animar em qualquer coisa que não estivesse em harmonia com a vontade de Deus, mas ele se misturava para elevar essas pessoas,
para enobrecer essas pessoas. Queridos, essa é a nossa tarefa também. Elevar e enobrecer nossos amigos, nossos familiares, pessoas de todos os lugares com as quais entramos em contato. Analise quais são os aspectos da cultura que você vive que podem estar em contraposição à sua fé. Que Deus te abençoe e até a próxima. Um abraço. Olá, queridos. Hoje é quarta-feira, 22 de abril e dando continuidade ao resumo da lição da Escola Sabatina, o tema de hoje é razão. Bem, por que a obediência a Cristo em nossos pensamentos é tão importante? Porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Por que a razão, muitas vezes nessa hora, ela não é superior, não deve ser superior à palavra de Deus? Queridos, a palavra de Deus, ela diz claramente que o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. Porque os pensamentos submissos levam à prática da obediência. Olha, aqui é necessário ter um pouco de humildade. A palavra de Deus requer isso, humildade. Aquele que é humilde, ele aceita a palavra de Deus na sua vida para lhe guiar, para lhe dar um entendimento diferenciado, que muitas vezes foge à razão corrupta. Porque os nossos pensamentos também, eles foram afetados pela corrupção do pecado. Queridos, nós não apoiamos uma fé irracional. Porém, a razão, ela corre o risco de assumir uma função dominante na minha e na tua vida. Desde o iluminismo do século XVIII, a razão ela tomou o lugar de muitos corações, de forma que foi deixado completamente de lado a fé bíblica. E aí pense, você vinculado apenas à sua própria razão, cuja palavra mostra que é corrupta. A lição mostra que a nossa razão, ela não deve ser a autoridade suprema, a última palavra. Não, meus irmãos. O racionalismo, ele tem o seu lugar, porém, de alguma forma, ele veio, meus irmãos, para descartar tudo que não está no toque da razão. Isso afetou muitas partes da Bíblia, afetaram os milagres, a sobrenaturalidade do poder de Deus, a ressurreição de Jesus, o nascimento virginal, a criação em 6 dias, para citar algumas das verdades bíblicas que, aos olhos da razão, são coisas impossíveis. Queridos, na verdade, quem criou a nossa razão? Quem é o Criador da nossa razão? É o próprio Senhor. Ele é o nosso Criador. Ao mesmo tempo, sabendo que nossa razão, ela foi corrompida. Vale então, meu querido, aquela palavra que está em Provérbios 9:10, que diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Somente quando aceitamos a revelação de Deus, corporificada em sua palavra escrita, como suprema em nossa vida, e estamos dispostos a seguir o que está escrito na Bíblia, aí podemos raciocinar corretamente. Lembrando, irmãos, a nossa mente foi afetada pelo pecado. Ela não é algo segura. Qual homem você confiará? A palavra de Deus diz que o homem é corrupto. Por isso, meu querido, creia na palavra de Deus. Ela não vai diminuir a sua razão, pelo contrário, ela vai elevar a tua razão. Porque o Criador de todas as coisas é o Criador da tua razão. Que Deus te abençoe e até o próximo estudo. Um abraço para todos. Oi, meu amigo, hoje é quinta-feira, 23 de abril, e fazendo aquele resumo da lição da Escola Sabatina, o tema de hoje é a Bíblia. Queridos, a lição mostra aqui que, para os adventistas do 7º dia, a Bíblia tem uma autoridade superior à tradição, à experiência, à razão ou às culturas humanas. Somente a Bíblia é norma pela qual todo o restante deve ser provado. Então aqui há uma hierarquia, meu querido.
A palavra de Deus deve vir em primeiro lugar, acima da tradição, experiência, razão e culturas humanas. Vimos também aqui na lição que algumas pessoas que alegam ter recebido revelações ou instruções especiais do Espírito Santo, mas essas instruções vão contra a mensagem da Bíblia, o que vai acontecer? Não é necessário dar crédito a essa revelação. Quem anula a palavra escrita e inspirada e se esquiva de sua mensagem clara está andando em terreno perigoso. Não está sendo seguido pelo Espírito de Deus. A Bíblia é nossa única salvaguarda espiritual quanto a mensagens duvidosas, meus irmãos. Por meio das Escrituras, o Espírito Santo fala à mente e grava a verdade no coração. Ele expõe o erro, expulsa do coração, e é pelo Espírito da verdade, agindo pela palavra de Deus, que Cristo submete a si seu povo escolhido. Meus irmãos, o Espírito de Deus, conforme traz a lição, ele nunca deve ser interpretado como substituto da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela revela a forma escrita e é a primeira revelação que você deve tomar em consideração. Muitas pessoas trazem revelação que não estão nem de acordo com a palavra. Pessoas que muitas vezes nem leram a palavra de Deus trazem revelação, mas você deve confrontar, então, essa revelação com a palavra para ver se está em harmonia. Porque o Espírito de Deus trabalha em harmonia com a Bíblia. Ele não pode contradizer a própria Bíblia, a própria palavra de Deus, porque ele é inspirador da palavra de Deus. Outra coisa trazida na lição, meu querido, é que não é nossa tarefa julgar as Escrituras. Ao invés disso, a palavra de Deus tem o direito e a autoridade de julgar a nossa vida e nossos pensamentos. Porque, afinal, é a palavra escrita pelo próprio Deus. Muitas vezes queremos julgar a palavra, dizer o que é certo ou errado, o que é inspirado, o que não é inspirado na palavra de Deus. Isso configura-se um erro. Não deve estar na nossa mão. Devemos ter humildade suficiente para poder levar isso na nossa vida. Imagina, meu irmão, se cada pessoa que tivesse uma revelação particular desse a palavra final, como seria o nosso mundo? Como seria o nosso mundo sem a palavra final da Bíblia Sagrada, que toca os corações durante séculos, que produz efeito, o mesmo efeito nas pessoas que abrem o seu coração a Deus? Que Deus te abençoe mais esse dia e que a Bíblia Sagrada, o que está escrito na palavra de Deus, seja a inspiração e a autoridade na tua vida. Que Deus te abençoe, meu querido. Um abraço e até a próxima. Olá, meu querido. Hoje é sexta-feira, 24 de abril. Estamos terminando aqui a lição número 4, cujo título central é A Bíblia, a fonte autoritativa de nossa teologia. Então, meus irmãos, aqui no estudo adicional, nós podemos perceber que a tradição, a experiência, a cultura, a razão e a Bíblia, elas estão presentes em nossa reflexão sobre a palavra de Deus. Mas a pergunta é, qual dessas fontes tem a palavra final? Qual é a autoridade suprema da nossa teologia? Queridos, nós podemos perceber que Deus, em sua palavra, Ele conferiu aos homens o conhecimento necessário para a salvação. Quer dizer que são as Santas Escrituras que devem ser a autoridade infalível sobre a revelação da vontade de Deus na nossa vida. Elas são, como diz Ellen White, a norma do caráter, o revelador das doutrinas, a pedra de toque da experiência religiosa. E fica aqui algumas perguntas para consideração. E aqui ficam algumas perguntas para considerações. Por que é mais fácil vivermos as tradições humanas do que viver o espírito da lei de Deus? Ainda, qual é a função da tradição na nossa igreja? Quais são as bênçãos e desafios
que nós podemos observar nas tradições religiosas. Como podemos garantir que a tradição ela não venha substituir a palavra de Deus como a nossa norma, nossa autoridade final? Imagina uma pessoa fiel na sua igreja, que venha com um sonho, uma revelação de que o domingo é o verdadeiro dia de descanso, segundo o Novo Testamento. Será que a vida de fidelidade dessa pessoa ela vai se sobrepujar ao que diz a palavra? Você vai confiar nessa palavra? Que culturas, meus irmãos, há na sua igreja? Ou que culturas você observou na história que tem influenciado de forma negativa? E que lições podemos aprender desse fato para nós não cometermos erros semelhantes? Que Deus, meus irmãos, nos ajude a entender cada dia que a autoridade para a nossa vida é a palavra de Deus, é a Bíblia Sagrada. Não há outro fundamento para a nossa prática de vida e fé que não a palavra. A cada dia nós devemos entronizar isso no nosso coração, porque isso afeta grandemente a nossa fé, afeta grandemente a nossa esperança na volta de Jesus e afeta, meu querido, a nossa própria vida religiosa, a nossa própria existência, o nosso próprio objetivo, a nossa própria missão de viver aqui nessa terra. Que Deus te abençoe, te dê sabedoria, força para crer e colocar em prática a palavra de Deus na sua vida, no seu coração. Um abraço e até mais.